Olá, hoje nós vamos fazer o estudo dos capítulos 10 a 12 do livro de Juízes. Do versículo 1 a 5 do capítulo 10, depois de Abimeleque, houve dois juízes menores, Tola e Jair. Ambos julgaram Israel de forma administrativa. 30 filhos indica que Jair teve várias esposas, ao passo que 30 jumentos e 30 cidades aponta para uma tendência a acumular riquezas pessoais. Tal como Abimeleque, não há menção de que Tola e Jair foram levantados pelo Senhor, nem de que receberam capacitação para sua missão. Todavia, estes juízes fazem parte do total de 12 juízes deste livro. Isso sugere que eles também foram parte da provisão de Deus em favor de seu povo. Versículos 6 a 9 do capítulo 10. Israel se afundou até as profundezas da idolatria, ao ponto de servir 7 falsos deuses. A ira do Senhor contra Israel era tão grande que ele levantou 2 inimigos ao mesmo tempo. Os amonitas oprimiram os israelitas por 18 anos e viviam a leste do rio Jordão. Porém, eles atravessavam o rio e lutavam contra Efraim, Judá e Benjamim. Versículos 10 a 18 do capítulo 10. Ao ficar debaixo da opressão, os israelitas clamaram ao Senhor, confessando seu pecado de tê-lo abandonado. Apesar dos israelitas o chamarem de nosso Deus, o Senhor não aceitou sua alegação de relacionamento com ele. No passado, o Senhor tinha livrado Israel de 7 opressores, o mesmo número de falsos deuses que Israel estava adorando. Os israelitas se arrependeram mais uma vez, dessa vez demonstrando com ações, colocando os ídolos de lado. Quando Israel parou de falar em arrependimento e demonstrou com ações, o Senhor não se demorou em acudir o seu povo. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 11, versículos 1 a 3 do capítulo 11. Jefité é descrito como um homem poderoso e valente, no entanto, também era um pária, pois era filho de uma prostituta. Jefité viveu uma vida de bandido na terra de Tobi, onde um bando de vadios se uniu a ele. Versículos 4 a 6 do capítulo 11. Quando os amonitas foram à guerra contra Israel, os líderes de Gileade convidaram Jefté para ser seu comandante. A fama e a capacidade de liderança demonstrada por Jefté chegou até os anciãos de Gileade, que, em troca de sua chefia sobre as forças israelitas contra Amon, o fariam ditador para a vida toda. Versículos 7 a 11 do capítulo 11. Jefté não aceitou de imediato o pedido, e os anciãos de Gileade aumentaram sua oferta a Jefté, dizendo que o fariam o cabeça sobre Gileade. Jefté trouxe o nome do Senhor para discussão ao aceitar a oferta deles, sob uma condição. E os líderes de Gileade fizeram voto na presença do Senhor e tornaram Jefté seu cabeça e capitão. Mas tanto os líderes como Jefté parecem ter usado o nome do Senhor para sustentar seus próprios interesses. Versículos 12 a 13 do capítulo 11. Jefté acusa os amonitas de violar seu território, já falando como chefe, e os amonitas responderam que originalmente a terra lhes pertencia, mas a declaração era falsa. Versículos 14 a 22, capítulo 11. As negociações passaram para outro nível quando Jefté enviou mais mensageiros ao rei. Eles começaram a falar utilizando o discurso diplomático real padrão. Eles disseram que a terra de Gileade nunca tinha pertencido aos amonitas ou aos moabitas. Pelo contrário, quando Israel saiu do Egito, eles tiveram cuidado de respeitar os limites territoriais de Edom e Moabe. Contudo, quando Seom, rei dos amorreus, atacou os israelitas, eles não tiveram escolhas a não ser lutar contra ele. Então o Senhor deu a Israel a terra de Seom, a terra dos amorreus, e não dos amonitas. Versículos 23 a 27 do capítulo 11. Era de entendimento comum naquela época que toda terra que um Deus dava a seu povo pertencia a eles. O Senhor Deus de Israel expulsou os amorreus e, portanto, aquela terra pertencia a Israel. Se Quemos ou Camos, dependendo da Bíblia, Deus dos Amonitas, fosse mesmo poderoso, ele poderia tomar aquela terra para eles. Parece que Jefité confundiu os falsos deuses, pois Quemos ou Camos era o deus dos Moabitas e Moloque é que era o deus dos Amonitas. Versículos 29 a 33, capítulo 11. O Espírito do Senhor veio sobre Jefité, capacitando-o para agir. Ele viajou por Gileade e Manassés para reunir suas tropas e avançou contra os amonitas, e o Senhor lhe concedeu a vitória sobre os amonitas. Porém, entre a capacitação e a vitória, houve um episódio que corroeu o triunfo de Jefté. Ele tentou garantir o favor do Senhor, fazendo um voto de sacrificar, como oferta queimada, aquele que estivesse saindo da porta de sua casa ao encontro dele depois que ele vencesse. Jefité havia confundido Quemos e Moloque e agora confundia o Senhor com esses falsos deuses, pois os amonitas e os moabitas faziam sacrifícios humanos em favor de seus falsos deuses, mas estas ofertas eram abominação ao Senhor, como ele deixou claro por meio de Moisés no Pentateuco.
Versículos 34 e 35 do capítulo 11. Depois da vitória, o voto de Jefté voltou para assombrá-lo. A pessoa que saiu para encontrá-lo era sua única filha, e sacrificá-la o deixaria sem filhos. Jefté rasgou suas vestes e pranteou sua perda, embora essa lamentação não fosse muito por ela, e sim por ele. Versículos 36 a 40 do capítulo 11. A filha de Jefté era muito diferente de seu pai. Ela não o recriminou, apenas o exortou a cumprir seu voto, já que o Senhor havia cumprido as condições. Jefté sacrificou a sua filha como holocausto e é observado que ela era virgem, mas esse não era o conteúdo do voto. O sacrifício humano era pecado, uma imitação da prática pagã. O ato de cumprir um voto pecaminoso é pecado. Juramentos e votos ilícitos não devem ser feitos, ou se forem feitos, não devem ser cumpridos. Agora nós vamos estudar o capítulo 12. Dos versículos 1 a 7 do capítulo 12, essa narrativa que segue imediatamente após o sacrifício da filha de Jefté dá a entender que a luta entre Jefté e Efraim e o seu período abreviado como juiz foram um castigo divino contra ele por ter sacrificado a sua filha. Os homens de Efraim vieram reclamar com Jefté que não foram chamados para lutar contra os amonitas, chegando a ameaçar queimar a casa de Jefté com ele dentro. Efraim estava indignada ao perceber que sua posição de tribo principal passara para os gileaditas, uma guerra entre tribos de Israel que levou à perda de 42 mil vidas. Versículos 8 a 15 do capítulo 12. Após Jefté, houve 3 juízes menores, Ibsã, Elon e Abidom. Ibsã teve 30 filhos e 30 filhas. Abidom teve 40 filhos e 30 netos. Foram homens que praticaram a poligamia e adquiriram riquezas para si. Então, encerramos aqui o estudo dos capítulos 10 a 12 do livro de Juízes.